Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Que a ANS está fazendo tudo o que lhe cabe nas ações regulatórias, respeitando as competências dos demais órgãos conforme as atribuições legais que lhe é conferida. Como já disse anteriormente, nós da ANS temos trabalhado incansavelmente para garantir assistência aos beneficiários de plano de saúde no Brasil. Estamos empenhados em atuar para entregar cada vez mais e melhores serviços à sociedade, alinhados a diretrizes legais. Para tanto, ao mesmo tempo em que buscamos o máximo rigor técnico nas nossas ações cotidianas, também reorientamos as nossas ações regulatórias para a adoção de medidas efetivas para o combate à Covid, com vista à manutenção do equilíbrio do setor. Estamos cientes da responsabilidade que é regular a saúde suplementar, um desafio proporcional às dimensões do setor, que comporta mais de 48 milhões de beneficiários em planos de assistência médica, 28 milhões de beneficiários em plano exclusivamente odontológico, mais de 900 operadoras ativas e com beneficiários, e que realiza por ano cerca de 1,5 bilhão de procedimentos entre consultas e exames. Quanto aos fatos abordados nessa CPI, já estamos atuando firmemente nas diligências necessárias para sua apuração no que cabe à ANS, buscando parcerias e compartilhamento de informações com outras instituições fiscalizatórias. Solicitamos, inclusive, informações a essa CPI para que possamos ter a busca da verdade com a profundidade de dados e provas. E, a partir dela, além das medidas punitivas e cautelares cabíveis, estudaremos ações de controle de eventos dessa natureza que sejam de responsabilidade das autoridades policiais, mas que também mereçam atenção regulatória por parte da agência. Nesse ponto, quero reforçar o nosso canal de atendimento de denúncias, 0800 701 9656, e aproveitar para fazer um pedido aos consumidores, beneficiários, médicos e demais prestadores que nos assistem. Se, porventura, alguns dos senhores estiverem passando por situações semelhantes, utilizem o nosso canal de denúncia para que possamos detectar essas questões adequadamente e adotar as medidas cabíveis. Vossa Senhoria saberia dizer se a adoção de condutas sem comprovação científica, como a prescrição do chamado tratamento precoce, foi frequente na rede de saúde suplementar? Excelência, só esclarecer, na verdade, é importante essa pergunta, porque, na verdade, não cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar qualquer interferência com relação à receita desses medicamentos, à prescrição desses medicamentos, porque sim, cabe à autonomia médica e aí sim cabe ao CFM e ao CRM fiscalizar esse tipo de conduta. Então, da parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem qualquer tipo de competência para tanto. Agora, como Vossa Excelência mencionou, uma vez havendo por parte da operadora qualquer tipo de pressão para que ele receite esse ou aquele medicamento, aí sim cabe a intervenção da agência, tanto é que nós já o fizemos após relatos aqui dessa CPI, já foi aberto e autuado a operadora, tanto é que encontra-se na condição de investigada e tem 2 autos de infrações lavrados contra a operadora exatamente em razão dessa conduta que Vossa Excelência acaba de narrar. A ANS recebeu reclamações relacionadas ao uso do tratamento precoce pelos serviços de saúde privados? Em que magnitude, em que quantidade essas coisas existiram? Desse quantitativo que eu apresentei a Vossa Excelência, que o presidente Omar perguntou, das 200 e poucas mil reclamações, nós fizemos um levantamento relacionado à Covid, as reclamações da Covid, foram 14 mil aproximadamente reclamações, e em razão do requerimento que foi aprovado ontem pelo senador Rogério Carvalho, nós levantamos essas informações e iremos protocolar aqui às 5 horas da tarde, que é o prazo, em que encontram-se 38 reclamações específicas relacionadas ao kit Covid. E as nossas respostas são nesse sentido que eu acabei de informar Vossa Excelência, no sentido de que não compete à agência qualquer tipo de interferência na prescrição do médico em razão da sua autonomia, cabendo sim aos conselhos federais, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais de medicina. Está uma outra dúvida que eu queria aproveitar a sua oportunidade aqui para a gente tentar dirimi-la. Por que a ANS, então, pronunciou-se afirmando que não encontrou irregularidade na Prevent Senior? Mas a agência em nenhum momento se afirmou que não aquele fato anterior, né, de que ela respondeu sobre uma coisa, isso? Isso, aí a gente nunca se manifestou que não havia irregularidade, tanto é que ela foi
foi lavrado autos de infração contra ela. Estamos fazendo e apurando essas informações e essas denúncias que essa CPI nos apresentou. Então, em nenhum momento houve, por parte da agência, qualquer tipo de manifestação de que não há qualquer irregularidade na operadora. Não houve, né? Porque isso foi veiculado através de um jornal de grande circulação nacional na época. E eu ia até perguntar, então, na verdade, houve isso? Em que se baseiam essas conclusões da ANS com relação à própria Prevent Senior? São questões pontuais, senador Renan. Perfeito. Na verdade, é aquilo que ele mencionou, aquela cópia que Vossa Excelência passou no vídeo, foi uma reclamação específica em que houve o arquivamento, mas longe de ser referente a esses fatos narrados aqui na CPI. O senhor foi diretor de gestão em 2018 da agência nossa. Quem o indicou? Sim, quem indicou? Essa indicação foi essa que eu mencionei, Vossa Excelência, que é o ministro. Não, estou perguntando quem indicou. Foi o ministro Gilberto, enquanto ministro da Saúde. Em 2019, quem indicou o senhor para diretor de normas e habituação de produtos? Aí é um rodízio interno, uma vez que o diretor lá da agência, na verdade, o Leandro Fonseca, assumiu a titularidade como diretor-presidente e eu... Então, o senhor está desde 2018 ocupando cargos na Agência Nacional de Saúde. Setembro de 2018. E agora, em julho, diretor-presidente. Pois não. Então, o senhor não tem nenhuma, nessas indicações, nenhum teve o aval do deputado federal Ricardo Barros? Não, nenhum. Mas ele é o líder do Partido Progressista? Como é que o senhor não Senador, teve? eu me comprometi a dizer a verdade. Então, não está falando a verdade. Mas o senhor não está falando a verdade. Lamentavelmente, você não está falando a verdade. Absolutamente. Doutor Paulo, só completando. Aliás, essa cadeira aí... Se não teve do deputado Ricardo Barros, teve de alguma outra liderança do Partido Progressista? Senador Ranulfo, eu trabalhei na verdade, eu trabalhei no Ministério das Cidades, na época que era o deputado Aguinaldo, que era, na verdade, é deputado pelo PP. Depois ele saiu, entrou o ministro Gilberto Ock e fui trabalhando com ele tanto no Ministério das Cidades como no Ministério da Integração e depois, pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo, obviamente minha formação, sou advogado, trabalho no serviço público desde 2003, enfim, então tem todo um trabalho, um perfil técnico e eles me indicaram, na verdade, nessa linha para eu permanecer lá na chefia de gabinete do Ministério da Saúde. Quando ele saiu, abriu essa oportunidade, porque eu já era o ponto focal no Ministério da Saúde e na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, todas as demandas relacionadas à saúde suplementar, no Ministério da Saúde, durante esse período, eu que conduzia e, enfim, fazia essa intermediação com a agência. Daí o encaminhamento natural para que eu venha a ser indicado pelo ministro Gilberto Ock para a diretoria da agência, isso em 2018. Recebemos uma informação ainda há pouco que no curso de um julgamento, uma magistrada no Rio de Janeiro teria feito insinuações agressivas a essa comissão parlamentar de inquérito. Qualquer pessoa do povo tem a liberdade de opinião, de expressão, de se manifestar como quiser em relação às suas lideranças políticas, em relação aos seus governantes, em relação aos seus magistrados, em relação a quem quer que seja. Uma magistrada, no exercício da magistratura, presidindo um julgamento, não pode. Isso fere frontalmente a lei orgânica da magistratura. Segundo a notícia, o que foi noticiado por diversos portais, pelo jornal... Ela falou isso no julgamento? No curso de um julgamento, senhor presidente, no curso de um julgamento. Mas juiz pode expressar a sua posição no curso de julgamento? Fere julgamento? flagrantemente a lei orgânica da magistratura. Não pode um magistrado expressar opinião política em nenhuma circunstância, preferência partidária em nenhuma circunstância, quanto mais no curso do exercício da magistratura, em um julgamento, inclusive de uma criança que foi vítima de uma ação miliciana. Eu acho que a senhora magistrada retornaria mais à sociedade a remuneração, que não é uma remuneração baixa que ela recebe como servidora pública, se ela desse conta de enfrentar as milícias do Rio, de julgar com a severidade devida os mandantes de assassinato de criança lá no Rio. Ao contrário de utilizar uma audiência
do curso de um julgamento, no exercício da magistratura, para exprimir posição política. Dessa forma, senhor presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência que a direção dessa comissão parlamentar de inquérito solicitasse informações à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como, sem embargo, de eventual representação à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional de Justiça. Eu peço à mesa que peça as informações à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que a Advocacia do Estado, Geral do Senado Federal entre com uma representação contra a magistrada no Conselho Nacional de Justiça e nós vamos acompanhar bem de perto essa ação. Senhor presidente, eu queria rapidamente trazer a Vossa Excelência a essa comissão parlamentar de inquérito que, em função dos fatos verificados na investigação, na apuração, eu queria elevar e comunico a Vossa Excelência a condição de investigado dessa comissão parlamentar de inquérito, o senhor Mauro Luiz de Brito Ribeiro, que é presidente do Conselho Federal de Medicina. Pelo apoio ao negacionismo, pela maneira como deu suporte à prescrição de remédios ineficazes e os defendeu publicamente, e pela omissão diante de fatos evidentemente criminosos. Eu queria, portanto, como consequência, elevá-la à condição de investigado. E apenas manifestar aqui, senhor presidente, minha discordância da decisão anunciada pelo relator, senador Renan Calheiros, de colocar na condição de investigado o presidente do Conselho Federal de Medicina. O que o presidente do Conselho Federal de Medicina fez e vem defendendo abertamente é justamente a autonomia do médico no trato com o paciente. Aliás, ele não cumpre mais do que obrigação, porque isso está no Código de Ética Médico. Ao fazer esse encaminhamento, o colocando no rol de investigados desta comissão, é como se assim o enquadrasse todos os médicos brasileiros que atuam dentro da sua liberdade. Aqueles que defendem um protocolo e aqueles que defendem outro protocolo dentro desse campo de liberdade. Eu queria apenas manifestar minha discordância dessa condição de investigado. Eu não quero me manifestar sobre a decisão do relator, que é dele, mas eu quero me manifestar sobre a colocação de Vossa Excelência. Ninguém está fazendo julgamento aqui dos médicos brasileiros. Aliás, há muitos que se colocam contra, uma grande quantidade. A minha discordância é só em relação ao fato de enquadrá-lo por defender a prerrogativa médica. A palavra o relator. Eu coloquei como investigado por 3 motivos que eu me permita, presidente, aqui rapidamente repetir. O primeiro, pelo papel exercido por ele, enquanto presidente do Conselho Federal de Medicina, no apoio ao negacionismo, no suporte à utilização de medicamentos ineficazes, que o fez publicamente mais de uma vez, e também pela omissão diante de fatos criminosos, como os que nós verificamos, por exemplo, a comissão não quis nem ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina. Não, mas ele está na condição de investigado, mas ainda a não é comissão indiciado, não quis nem ouvi-lo. Senador Marco Rogério, isso é uma prerrogativa do relator. Ele o colocou como investigado, ele vai apresentar essa casa se ele deve ser indiciado ou não. Mas nós vamos e somos ouvi-lo nós ainda? aqui da comissão. Não, nós vamos ouvi-lo ainda? Não vamos ouvi-lo, não. Não vamos. Então, eu queria saber do senhor se realmente essa ANS identificou outras operadoras de plano de saúde que teve o mesmo comportamento da Prevent Senior, como agora está veiculado com o hospital aqui das Forças Armadas, como bem relatou esse jornalista Gabriel, que eu citei, que foi no G1 do Distrito Federal. O senhor pode me explicar isso? Claro, é bom até, Excelência, trazer a questão do hospital, que não tem a ver com o plano de saúde. Aí caberia sim ao CFM e ao CRM daqui para investigar e apurar esse tipo de situação. Então, primeiro que a agência
sim, olha e observa todos os princípios constitucionais que Vossa Excelência já mencionou. É um corpo técnico gabaritado, altamente envolvido com o trabalho, apurando todo e qualquer, exaurindo todo e qualquer tipo de denúncia que são formuladas, e nesse caso específico foi isso que nós fizemos. A denúncia não especificava quais eram ou quem foram as pessoas ou os nomes dos médicos que tenham sido coagidos pela operadora, bem como os pacientes. Então, diante de uma situação como essa, nós solicitamos que fossem encaminhados um número expressivo de tanto os termos de consentimento quanto o nome dos médicos. Eles nos passaram e entendemos naquele momento que aquele processo estaria arquivado. Isso não quer dizer que a gente deixou de investigar. Fizemos isso, fizemos uma visita técnica lá na operadora, pegamos uma amostra maior e detectamos sim que haviam médicos esses que inclusive já haviam sido demitidos, e que eles informaram e relataram à agência que havia, sim, esse tipo de coação. Em razão disso, a agência lavrou 2 autos de infração contra a operadora e o processo continua, estamos apurando e esperando outras informações. A ANS dispõe de um canal para recebimento de denúncias de irregularidades cometidas por operadoras de plano de saúde, correto? Sim, existe. Houve denúncias sobre o fornecimento de tratamento precoce por parte de outras operadoras? Sim, foram 38 denúncias que nós recebemos. Tratamentos médicos experimentais também? Tratamentos experimentais, não. Não. Quantas denúncias foram recebidas, o senhor falou? 38? 38, Com especificamente. relação ao Prevent Senior? 6. 6. É isso que eu não consigo entender, porque um fato de tamanha gravidade, como foi relatado, e eu falo aqui agora um pouco com uma experiência como delegado, a gente sabe que o delegado de polícia, ele apura um fato, ele pode ouvir falar num programa de TV, ou numa rádio, ou no meio de comunicação, que ele tem obrigação, porque está em jogo aí a incolumidade pública. Nós temos aí no chamado crime de ação penal pública incondicionada, independe de condição, porque quem foi atingido foi toda a sociedade. Nós temos um agravamento da pandemia, em que, infelizmente, 598.871 brasileiros perderam suas vidas e mais de 20 milhões foram contaminados. E eu não posso deixar de fazer minha crítica, que a Agência Nacional de Saúde, com todo respeito, ela poderia ser muito mais proativa, muito mais eficiente para tentar mitigar os danos dessa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Expressivo de reclamações, contabilizando a partir de janeiro de 2020 a setembro de 2021, num montante de 280 mil reclamações. Todavia, essas reclamações foram solucionadas e sanadas através de uma mediação que é feita junto Quantas reclamações? Ao todo, 284 mil reclamações. 284 mil reclamações. De toda e qualquer reclamação. O senhor sabe discriminar o plano, qual é 10 mil de um, 20 mil de outro, qual é? O senhor tem essa discriminação? Tem aqui. Tem a relação. Só que não é só sobre Covid. Tem toda e qualquer reclamação. Eu estou pegando durante essa questão do período de pandemia. Mas é importante. De fato, veio só em agosto, conforme eu relatei a Vossa Excelência, que havia uma dúvida e havia uma incerteza no tocante à qualidade dos testes que eram apresentados, que eram comercializados no país. E não só eu que o digo, portanto, tem todas as sociedades médicas falavam também, colocavam em crédito esses testes, e por isso que somente em agosto é que, após a conclusão e novos testes no mercado, é que a agência incorporou esses testes. Esse período, junho, julho, agosto? Não. Pois, doutor Paulo, é que nós temos aqui, veja, nós temos esse documento aqui, que se refere, veja, esse é um documento da Agência Nacional de Saúde, em resposta a uma denunciante, a uma médica que ofertava, a uma profissional de saúde, melhor dizendo, que fazia denúncia contra a operadora. Isso é a resposta da ANS a uma eventual denúncia. Diz essa resposta que está datada, salvo o melhor juízo, está datada de junho. E diz essa resposta, na verdade, nessa resposta, há um pedido de um conjunto de informações para que a denúncia seja ofertada, seja encaminhada. Na sequência, a denunciante, que nós estamos preservando a identidade, responde o seguinte, prossiga. A denunciante, não, por favor, a denunciante, temos não?
Não temos aí? Na sequência, veja, a denunciante responde, primeiro, no anterior, a ANS pede um conjunto de informações, as informações se havia imposição por parte da operadora, se os beneficiários que receberam o denominado kit de Covid composto por todos ou alguns dos seguintes medicamentos, cloroquina e hidroxicloroquina, se mesmo assim os beneficiários foram devidamente informados. Aí o que faz a denunciante? Vamos colocar lá. A denunciante, o denunciante, responde dizendo o seguinte: boa noite, gostaria de agradecer o contato e me desculpar por não ter conseguido atender o senhor. Infelizmente, havia sim uma imposição por parte da operadora para que os profissionais de saúde prescrevessem determinados medicamentos aos pacientes com Covid-19, restringindo, grifo nosso, a autonomia médica, conforme mensagens abaixo dos grupos de WhatsApp. Veja, tem uma mensagem aqui de uma doutora, orientando prescrever cloroquina para quem espirrar. Para quem espirrar. Não entendi, porque no fluxograma não está mais a cloroquina. O quê? Risos. Está. É para continuar passando ou não? Sim. Super. Espirrou, toma. Espirrou, toma. Risos embaixo. Os resultados estão ótimos. Bora prescrever. Senador Roberto, bora prescrever. Espirrou, toma. Isso aí é grave. Espirrou, toma. Risos, os resultados estão ótimos, bora prescrever. Doutor Paulo, isso daqui, primeiramente, isso aí é uma queixa de uma médica. Claramente, aqui tem um dossiê robusto, indicando que a Prevent estava, ao contrário do alegado, ofendendo a autonomia médica. Vossa Excelência não tinha conhecimento desse dossiê, não chegou ao conhecimento, a ANS não tomou nenhuma providência diante deste gravíssimo caso? Excelentíssimo senhor Randolph. De fato, Espirrou, toma demais, né? Essas informações que Vossa Excelência traz, nós tomamos conhecimento no dia 4 de outubro, às 23h40 da noite.